O ar do tribunal parecia denso, pesado, carregado com meses de mentiras e acusações. Cada tic-tac do relógio na parede soava como uma martelada no meu peito, um ritmo fúnebre para a vida que eu conhecia. Eu estava sentado na cadeira de madeira dura, meu terno parecendo um disfarce, uma armadura frágil contra o ataque que vinha sofrendo. Do outro lado da sala, minha ex-esposa, Sofia, enxugava uma lágrima falsa com um lenço de seda, o epítome da donzela em perigo. Uma performance digna de um Oscar, que ela vinha ensaiando e aperfeiçoando por quase um ano. Ela me acusou de ser um monstro, um homem violento, um perigo para nosso próprio filho, Léo. E por um tempo, o mundo pareceu acreditar nela. Amigos se afastaram, minha família me olhava com uma nova e terrível dúvida, e o pior de tudo, meu filho de 7 anos, meu pequeno Léo, começou a se encolher quando eu me aproximava durante nossas visitas supervisionadas. Essa era a ferida mais profunda, o veneno que Sofia administrava gota a gota. O juiz, um homem de meia idade com o peso do mundo em seus ombros, pigarreou, seus óculos deslizando pela ponta do nariz. Ele folheou uma pilha de papéis que parecia ter 1 quilômetro de altura. Eram os meus últimos 12 meses de inferno, encadernados e catalogados. Este foi um caso complexo, começou ele, com a voz grave ecoando na sala silenciosa. Meu advogado, Dr. Almeida, colocou uma mão tranquilizadora no meu ombro, mas eu mal senti. Meu corpo inteiro estava tenso, um nó de ansiedade e raiva contida. Sofia soluçou um pouco mais alto, para efeito dramático. As acusações feitas pela senhora Sofia Guedes são de natureza gravíssima, continuou o juiz. Alegações de abuso doméstico, de um ambiente instável e perigoso para o menor, Leonardo Guedes Almeida. Ele fez uma pausa, olhando por cima dos óculos, primeiro para Sofia, depois para mim. Meu coração parou. Eu me preparei para o pior, para a sentença que me arrancaria meu filho para sempre, baseada em uma ficção tecida com malícia. No entanto, disse o juiz, e essa única palavra mudou a atmosfera da sala. Durante a investigação de antecedentes solicitada pela defesa, um padrão de comportamento veio à tona. Um padrão preocupante. Sofia parou de chorar. Seu corpo ficou rígido. Dr. Almeida se inclinou um pouco para a frente. O juiz pegou um documento separado, uma lista longa e densa. Senhora Guedes, o tribunal descobriu que nos últimos 15 anos, a senhora registrou um total de 47 boletins de ocorrência contra diferentes indivíduos. Um murmúrio percorreu a galeria. 47. O número pairava no ar, absurdo, monumental. 47 acusações, continuou o juiz, sua voz agora tingida com uma borda de aço. Contra ex-namorados, senhorios, vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo um carteiro. As acusações variam de assédio e ameaças a roubo e agressão. E em todos os 47 casos, as acusações foram retiradas por falta de provas, consideradas infundadas ou simplesmente abandonadas pela senhora quando confrontada com a necessidade de evidências concretas. O rosto de Sofia estava branco como um fantasma. A máscara de vítima se desintegrou, revelando a fria e calculista manipuladora por baixo. Seu advogado parecia igualmente chocado, virando-se para ela com uma expressão de total incredulidade. Ele também havia sido enganado. Este tribunal, declarou o juiz, sua voz subindo para um tom de indignação justa, não será usado como uma arma em disputas pessoais. A fabricação de acusações tão graves para obter vantagem em um processo de custódia não é apenas repreensível, é uma afronta à justiça e um perigo real para a criança envolvida. Ele olhou diretamente para mim, e pela primeira vez em 1 ano, eu senti que alguém estava realmente me vendo. A custódia total e irrestrita de Leonardo Guedes Almeida é concedida ao seu pai, o senhor André Almeida. As alegações contra ele são consideradas sem mérito e fruto de uma campanha maliciosa e enganosa. O som do martelo batendo foi o som mais doce que eu já ouvi. Senti o ar voltar aos meus pulmões em uma corrida avassaladora. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, não de dor, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Do outro lado da sala, Sofia não estava mais atuando.
Seu rosto estava contorcido em uma máscara de pura fúria e derrota. O jogo dela havia acabado. Ela não havia apenas perdido a custódia. Ela havia sido exposta, sua verdadeira natureza revelada sob a luz fria e implacável da lei. E enquanto eu me sentava ali, tremendo de alívio, a única coisa em que conseguia pensar era em abraçar meu filho e nunca mais soltá-lo. Nossa história não começou com gritos e acusações, mas com risos e sonhos. Conheci Sofia na faculdade. Ela era vibrante, cheia de vida, a pessoa mais carismática da sala. Eu era o cara quieto com uma câmera, fascinado por sua luz. Nos apaixonamos, ou pelo menos eu me apaixonei. Casamos logo após a formatura. Eu estava começando minha carreira como arquiteto e ela trabalhava em marketing. Os primeiros anos foram bons. Compramos uma casa, viajamos, construímos uma vida. A chegada de Léo foi o momento mais feliz da minha existência. Segurar aquele pequeno ser nos meus braços, ver meus olhos nos dele, senti um tipo de amor que redefiniu tudo. Eu era um pai dedicado. Trocava fraldas, contava histórias para dormir, construía fortes de lençóis na sala de estar. Léo era meu mundo. Mas, à medida que Léo crescia, algo em Sofia mudava. A luz que eu tanto amava começou a projetar sombras estranhas. Ela se tornou controladora, possessiva. Tudo tinha que ser do jeito dela. Se eu discordasse sobre algo pequeno, como a cor da parede da sala, ela me dava o tratamento do silêncio por dias. Se eu saísse com amigos, ela me acusava de não me importar com a família. Ela tinha uma maneira de torcer a realidade, de me fazer sentir culpado por coisas que eu não tinha feito. Ela chamava isso de ser passional. Eu, na minha ingenuidade, chamava de uma fase difícil. O divórcio foi ideia dela. Veio de repente, como uma tempestade de verão. Eu não estou feliz, André, ela disse uma noite com uma calma assustadora. Eu preciso de mais. Tentei argumentar, sugeri terapia, implorei para que tentássemos por Léo, mas a decisão dela estava tomada. Ela não queria consertar as coisas, ela queria sair. E ela queria levar tudo com ela, incluindo nosso filho. A batalha pela custódia começou de forma civilizada, ou assim parecia. Concordamos com a guarda compartilhada inicialmente. Mas Sofia não queria compartilhar. Ela queria vencer. E foi então que a primeira acusação apareceu. Foi sutil. Uma menção ao seu advogado de que eu tinha um temperamento forte. Que eu levantava a voz. Eu neguei, é claro. Eram distorções de discussões normais de um casal. Mas a semente da dúvida foi plantada. Então veio o primeiro boletim de ocorrência. Ela alegou que eu a empurrei durante uma troca de Léo. Era uma mentira completa. Eu nunca, em toda a minha vida, levantei a mão para ela ou para qualquer outra pessoa. Fiquei chocado, devastado. A polícia me interrogou. Senti a humilhação me queimar por dentro. As acusações foram retiradas por falta de provas, mas o dano já estava feito. A partir daquele momento, eu era o ex-marido acusado. As visitas com Léo se tornaram supervisionadas. Ter uma estranha sentada em um canto, tomando notas enquanto eu tentava brincar com meu próprio filho, foi uma das experiências mais desumanizadoras da minha vida. Sofia usou isso contra mim, é claro. Ela dizia a Léo que o tio, ou a tia, estava lá para protegê-lo de mim. Meu filho, que antes corria para os meus braços, agora hesitava. Ele olhava para mim com uma confusão dolorosa em seus olhos. Papai, por que a mamãe diz que você é mau? Ele me perguntou uma vez com a vozinha trêmula. Aquelas palavras me quebraram em 1.000.000 de pedaços. Eu estava perdendo a guerra. Sofia era uma atriz brilhante e o sistema legal parecia inclinado a acreditar na mãe chorosa em vez do pai chocado e negador. Eu me sentia impotente, preso em um pesadelo kafkiano. Meus próprios pais, embora me apoiassem, tinham aquela sombra de dúvida nos olhos. André, você tem certeza de que nunca... Você sabe, perdeu a cabeça? Minha mãe perguntou uma vez. A traição de sua dúvida doeu quase tanto quanto as mentiras de Sofia. Eu estava sozinho, lutando contra um fantasma que minha ex-esposa havia criado. O ponto de virada não foi um momento de fúria, mas de profunda tristeza. Foi durante uma visita supervisionada no parque. Léo tinha acabado de aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Eu estava correndo ao lado dele, ofegante e orgulhoso. Ele riu.
aquele som puro e cristalino que era a minha música favorita. Por um instante esqueci a supervisora, esqueci o tribunal, esqueci as mentiras. Éramos apenas pai e filho. Quando a visita terminou, Léo me abraçou e sussurrou: "Eu te amo, papai. Por favor, não seja mais mau." E ali, no meio do parque, com o sol da tarde em meu rosto, eu desabei. Não na frente dele. Esperei até estar no meu carro e então chorei como não chorava desde criança. Chorei pela minha inocência roubada, pelo meu nome manchado, mas principalmente, chorei pela confusão no coração do meu filho. Sofia não estava apenas tentando me tirar dele. Ela estava envenenando as memórias dele, reescrevendo nossa história com suas mentiras. Naquele momento algo mudou. A tristeza se solidificou em determinação. Chega de ser a vítima. Chega de apenas me defender. Era hora de atacar. Era hora de descobrir quem Sofia Guedes realmente era. Na manhã seguinte, procurei o melhor advogado de direito de família da cidade, Dr. Carlos Almeida. Ele era conhecido por ser implacável, mas justo. Sentei-me em seu escritório e contei tudo, sem omitir um único detalhe doloroso. Ele ouviu pacientemente, seus olhos nunca deixando os meus. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. "André, preciso ser honesto. Casos como o seu são difíceis. A palavra dela contra a sua, e o sistema tende a favorecer a mãe, especialmente com um boletim de ocorrência registrado." "Eu sei", eu disse, minha voz firme. "Mas ela está mentindo. E eu não vou mais ser um saco de pancadas. Eu não quero apenas provar minha inocência. Eu quero provar a culpa dela. Eu quero que o mundo veja quem ela é." Dr. Almeida me estudou por um longo momento. Ele viu a verdade em meus olhos. Ele viu a dor e a determinação. "Ok", disse ele finalmente. "Mas não vamos jogar na defesa. Vamos investigar cada aspecto da vida da sua ex-esposa. Se ela tem um padrão de comportamento, nós vamos encontrá-lo." Foi a primeira vez em meses que senti um vislumbre de esperança. A investigação começou imediatamente. Dr. Almeida e sua equipe eram como cirurgiões, meticulosos e precisos. Eles não deixaram pedra sobre pedra. Começaram com o básico: finanças, registros de trabalho, mídias sociais. Descobriram pequenas inconsistências, mentiras brancas que Sofia contava para parecer mais bem-sucedida ou mais interessante. Mas isso não era suficiente. Precisávamos de algo concreto. Contratamos um investigador particular, um ex-policial chamado Miguel, um homem grisalho com um olhar que parecia ver através das paredes. Entreguei a ele tudo o que eu sabia sobre Sofia: nomes de ex-namorados, lugares onde ela morou, empregos anteriores. "Encontre qualquer coisa", eu disse. "Qualquer um que tenha tido uma experiência ruim com ela." Miguel era bom. Em uma semana, ele começou a encontrar coisas. Um ex-namorado da faculdade que terminou com ela, apenas para ser acusado de roubar seu laptop. A polícia foi chamada, mas nenhuma prova foi encontrada. Um ex-colega de quarto que a expulsou por não pagar o aluguel e, no dia seguinte, encontrou seu carro com os pneus furados e uma denúncia anônima à polícia de que ela vendia drogas. Novamente, nada provado. Era um padrão, mas ainda era circunstancial. Sofia era inteligente. Ela nunca deixava um rastro claro. Suas acusações eram sempre nebulosas, difíceis de provar ou refutar, projetadas para causar o máximo de dano reputacional com o mínimo de risco legal para si mesma. A frustração começou a se instalar. Gastamos milhares de reais e tínhamos apenas uma coleção de histórias de "ele disse, ela disse." "Precisamos de algo oficial, André", disse Dr. Almeida durante uma de nossas reuniões noturnas. "Algo que um juiz não possa ignorar." Foi então que Miguel teve a ideia que mudou tudo. E se pararmos de procurar por condenações e começarmos a procurar por acusações, ele sugeriu: "Vamos fazer uma busca em todos os registros policiais do estado, não apenas na nossa cidade. Qualquer boletim de ocorrência registrado por Sofia Guedes, não importa o resultado." Era uma agulha no palheiro, e caro. Mas eu concordei. Era minha última chance. A equipe jurídica protocolou os pedidos. E então, esperamos. Os dias se transformaram em uma semana, depois 2. A tensão era insuportável. Cada vez que o telefone tocava, meu coração saltava.
A primeira ligação veio de uma pequena cidade no interior onde Sofia morou por 1 ano após a faculdade. Encontramos 3, disse o assistente de Dr. Almeida. Um contra um senhorio por assédio sexual, um contra um vizinho por ameaça e um contra um colega de trabalho por roubo. Todos arquivados. 3. Era um começo. Então, mais vieram. 5 de outra cidade. 2 de um bairro onde ela morou por apenas 6 meses. O número começou a crescer. 8, 12, 17. A cada novo boletim descoberto, a imagem de Sofia se tornava mais clara. Ela não era uma vítima. Ela era uma predadora em série que usava o sistema legal como sua arma de escolha. Sua tática era sempre a mesma. Quando alguém a contrariava, ela os destruía com uma acusação oficial, sabendo que a mancha da acusação permaneceria muito depois que a falta de provas viesse à tona. Eu me tornei obcecado. Criei uma planilha, listando cada acusação, data, local e resultado. A cada nova entrada sentia uma mistura de horror e validação. O número subiu para 25, depois 32. Miguel estava desenterrando um histórico de malícia que era de tirar o fôlego. Ela é prolífica, disse ele, com um tom de admiração sombria em sua voz. O dia em que atingimos 47, eu me lembro vividamente. Dr. Almeida me ligou. André, você não vai acreditar nisso. Sua voz estava cheia de uma excitação contida. Conseguimos as cópias certificadas de tudo. 47 boletins de ocorrência distintos. E a cereja do bolo? O último foi registrado apenas 3 semanas antes de ela pedir o divórcio contra seu chefe, depois que ele a preteriu para uma promoção. Tudo se encaixou. Ela não pediu o divórcio porque estava infeliz. Ela foi demitida e precisava de um novo plano de vida, um novo fluxo de renda. E eu, com minha carreira estável e amor incondicional por nosso filho, era o alvo perfeito. Ela não estava apenas me punindo, ela estava executando um plano de negócios. Com aquela pilha de 47 documentos oficiais em nossa posse, o jogo havia virado. Não estávamos mais na defesa. Tínhamos a arma nuclear e estávamos prontos para a batalha final. O dia do julgamento final foi surreal. Voltamos àquela sala de tribunal densa, mas desta vez eu não sentia medo. Senti uma calma fria, a certeza de quem segura a verdade em suas mãos. Sofia, alheia ao que estava por vir, desempenhou seu papel com perfeição. Ela subiu ao banco das testemunhas, vestida de forma conservadora, o rosto marcado pela dor. Seu advogado a guiou por sua história de ficção, e ela chorou nos momentos certos, sua voz falhando enquanto descrevia o monstro com quem fora casada. Ela era boa. Tão boa que, por um segundo, olhando para aquela performance, até eu duvidei da minha própria realidade. Mas então, foi a vez do Dr. Almeida. Ele se levantou, caminhou lentamente em direção ao banco das testemunhas, com uma pasta fina nas mãos. Ele não parecia agressivo. Parecia um professor prestes a dar uma aula. Senhora Guedes, ele começou com a voz suave. A senhora se descreveria como uma pessoa que busca a justiça? Sim, claro, respondeu Sofia, enxugando uma lágrima. É tudo o que eu sempre quis. Justiça para mim e segurança para meu filho. Admirável, disse Dr. Almeida. Vamos falar sobre um senhor chamado Roberto Neves. Ele foi seu senhorio em 2012, correto? Sofia pareceu confusa. Acho que sim. Não me lembro. Permita-me refrescar sua memória. A senhora o acusou de assédio, registrou um boletim de ocorrência. A acusação foi retirada quando o Sr. Neves forneceu câmeras de segurança mostrando que ele nunca esteve sozinho com a senhora. Lembra-se agora? O rosto de Sofia perdeu um pouco da cor. Isso não tem nada a ver com isso. Oh, eu acho que tem, continuou o Dr. Almeida pegando um documento da pasta. E o Sr. Marcos Andrade, seu chefe em 2015. A senhora o acusou de roubar suas ideias. Outro boletim de ocorrência. Curiosamente, a acusação foi abandonada logo depois que o senhor encontrou um emprego em outro lugar. Ele continuou, nome após nome, boletim após boletim. A cada pergunta, a compostura de Sofia se desfazia um pouco mais. O advogado dela se levantava para objetar, irrelevante, meritíssimo. Mas o juiz, agora intrigado, negava a objeção. Eu permitirei.
Quero ver aonde o Dr. Almeida está indo com isso. Depois do 10º nome, Sofia estava tremendo. Sua farsa estava desmoronando em tempo real. O clímax veio quando o Dr. Almeida se afastou dela e se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, o que a senhora Guedes tem não é um histórico de ser vitimizada. O que ela tem é um histórico de usar a lei como uma ferramenta de vingança e manipulação. Ele então se virou e seu assistente trouxe uma caixa de arquivo, colocando-a com um baque pesado na mesa do escrivão. O que temos aqui são cópias certificadas de cada boletim de ocorrência que a senhora Guedes registrou nos últimos 15 anos. Não são 1 nem 2, são 47. O silêncio na sala era absoluto. O juiz olhou para a caixa, depois para Sofia, sua expressão passando de curiosidade para choque e finalmente para uma fúria gelada. Ele pegou o documento que resumia tudo, a lista que eu havia criado, agora a parte oficial do processo. Seus olhos percorreram a página. E então, ele falou, e sua voz cortou a sala como uma lâmina. Ele leu a lista de acusações, a condenação de seu comportamento e proferiu as palavras que me libertaram. Custódia total para o pai. Sofia soltou um som, um grito estrangulado de fúria. Não havia mais lágrimas, apenas ódio puro e exposto. Ela me fuzilou com os olhos, e naquele olhar eu vi a mulher que eu nunca realmente conheci. O martelo bateu, encerrando não apenas o caso, mas um capítulo inteiro da minha vida. A justiça não foi apenas feita, ela foi exibida de forma espetacular. Sair daquele tribunal foi como emergir de um longo e escuro túnel. A primeira coisa que fiz foi ligar para a casa dos meus pais, onde Léo estava esperando. Acabou, eu disse à minha mãe, minha voz embargada pela emoção. Eu estou indo buscá-lo. O reencontro com Léo foi tudo. Ele correu para mim, pulando em meus braços, e eu o segurei com força, inalando o cheiro de seu cabelo. Não havia mais supervisores, nem olhares de julgamento, apenas nós. Podemos ir para casa agora, papai? Ele perguntou. Sim, campeão, eu disse, as lágrimas finalmente correndo livremente. Nós podemos ir para casa. A vida depois do julgamento foi um processo de cura. Tivemos que reconstruir a confiança que Sofia havia se esforçado tanto para quebrar. Fomos à terapia, pai e filho, aprendendo a navegar pelas cicatrizes que ela deixou. Léo gradualmente parou de perguntar por que a mamãe havia mentido. Ele simplesmente começou a florescer na estabilidade e no amor incondicional que eu lhe proporcionava. Quanto a Sofia, as consequências de suas ações foram rápidas e severas. O juiz não apenas me concedeu a custódia, mas também encaminhou o caso ao Ministério Público. Ela foi indiciada por perjúrio e por registrar múltiplos boletins de ocorrência falsos. O escândalo destruiu sua carreira e sua reputação. A mulher que vivia de sua imagem cuidadosamente construída agora era conhecida por suas mentiras. Ela se mudou da cidade, uma figura desgraçada, finalmente enfrentando o vazio que ela tentou impor aos outros. 1 ano depois, Léo e eu estávamos em nosso quintal jogando bola. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ele riu, um som puro e despreocupado. Naquele momento, olhando para meu filho, feliz e seguro, eu soube que tínhamos vencido de todas as maneiras que importavam. A batalha judicial foi sobre custódia, mas a verdadeira vitória foi recuperar minha paz, meu nome e, o mais importante, o coração do meu filho. Eu não apenas sobrevivi ao ataque de Sofia, eu prosperei apesar dele. E ao reconstruir minha vida sobre a verdade, encontrei uma força que nunca soube que possuía. A força de um pai que lutaria contra o mundo por seu filho e venceria. A justiça poética não estava em sua queda, mas em nossa ascensão.